Olá, sejam bem-vindos ao BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com os CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você, é claro, é sempre o nosso principal convidado para essa conversa que hoje é com o Paulo Polezi, CFO da Kepler Weber. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo. A Kepler Weber é a empresa líder do setor de soluções para armazenagem e pós-colheita na América do Sul. Só o Brasil tem uma produção anual de grãos que ultrapassa 250 milhões de toneladas, das quais mais de 150 milhões passam por alguma solução de armazenagem, beneficiamento ou movimentação de grãos da Kepler Weber. A empresa foi fundada em 1925 com uma pequena ferraria. Em pouco tempo, ela se transformou em uma indústria e passou a produzir carrocerias e prensas. O primeiro secador de cereais entrou em operação em 1960 e, na década seguinte, a companhia começou a exportar parte da produção. Hoje, os sistemas de armazenagem e conservação de grãos, como silos, secadores e máquinas de limpeza, são fabricados pela Kepler Weber Industrial na cidade de Panabi, no Rio Grande do Sul, e em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A empresa tem centros de distribuição localizados estrategicamente em 4 estados. Na carteira de clientes estão trade companies, cooperativas, produtores agrícolas, indústrias de beneficiamento e empreendimentos de médio e grande porte no Brasil e em mais de 40 países. A Kepler Weber é negociada na Bolsa desde 1980. E você quer saber mais sobre o grupo? Participe então, mande a sua pergunta pelo nosso chat, porque agora a gente vai conversar então com o Paulo Polezi, CFO da Kepler Weber, para a gente conhecer um pouco mais sobre a companhia, conversar sobre esses últimos resultados, né? Como o Marcos Saravalho até sempre fala aqui na nossa programação, que foram resultados muito bons. Ou então, Paulo, seja muito bem-vindo aqui no BMC Business. Olá, Hanna, tudo bem? Obrigado pela oportunidade mais uma vez com vocês e essa vez muito especial, né, por um trimestre, um ano muito fortes que a companhia entrega e vamos falar um pouquinho aqui. Obrigado pelo espaço. Não, com certeza, pode ficar à vontade, o espaço aqui é todo seu. Sempre falo que o BMC Business é o melhor lugar, né, para estreitar essa relação entre cada empresa e também os investidores, então pode ficar à vontade aqui, tá bom? Bom, né, como eu falei agora no comecinho também, 2021 com certeza se tornou um dos anos mais especiais para a companhia, porque foi um ano em que a empresa teve a maior receita da história. O lucro da companhia, da Kepler Weber, também, né, mais que dobrou em relação a 2020. Qual foi o diferencial que vocês utilizaram nesse ano? Qual foi o diferencial assim ao longo de todo o ano de 2021? E o que na visão de vocês explica esse resultado recorde? Ok, Hanna, perfeito. Vamos começar por essa parte do ano, colocando um pouco de números aqui na tua pergunta, para quem nos acompanha, né? A companhia passou o marco de 1 bilhão de faturamento, né? O ano passado, 2020, foram 671 milhões de reais, agora a companhia atingiu 1 bilhão 226, quase 83% acima, e num ano que foi desafiador, né? Hoje a gente está comemorando, sim, um resultado importante, um crescimento, né, uma expansão de faturamento, mas também de rentabilidade, mas não foi esse céu de brigadeiro que a gente está entregando agora, né? O começo do ano foi bastante desafiador, a companhia, entramos, né, 2021 com uma carteira de pedidos muito boa, muito positiva, né? Terminamos já 2020 com uma carteira boa, viramos para 2021 com essa carteira saudável, porém, naquele momento, todos vão lembrar as instabilidades, né, que haviam no mercado, principalmente na cadeia de suprimentos, né, uma combinação de dificuldade no abastecimento, atrasos, falta de produtos e preços subindo, né, nossa principal matéria-prima, que é o aço, teve aumentos sucessivos, mas a Kepler mostrou a sua força, né, uma empresa que tem 96 anos de história já,
passou por muitos momentos, ela é uma marca forte, né, tem consistência, tem um processo bastante robusto, e a gente conseguiu gerenciar e entregar todo esse resultado. A gente gosta muito, Hanna, de falar de um aspecto, né? A Kepler, para quem acompanha a empresa está numa evidência importante agora. Nós somos, na origem, uma empresa de bens de capital. Nós produzimos equipamentos e entregamos projetos para os clientes, né? Então, obras grandes de vários portes, e os clientes sempre precisam desses equipamentos nas datas, né? Tem data programada para safra, para colheita, esse tipo de coisa. Então, é muito importante. E nesse ano, a companhia olhou, né, sempre pensando nos clientes, falou, vamos manter o foco e vamos entregar, fazer de tudo para não atrasar. E a gente conseguiu, acho que diante de tanta turbulência, entregar. A gente não teve um projeto que atrasou, que impactou a safra do cliente. Então, foi um ano muito bom, a companhia cresceu. Agora, voltando um pouquinho no cerne da sua pergunta, os fatores aí que contribuíram, né, como eu disse no começo, primeiro, uma carteira muito boa, quer dizer, o mercado está demandado, está aquecido, continua aquecido, né, viramos o ano aquecido também. As razões que estão levando a isso, a principal delas, a primeira delas, na verdade, a gente atribui para o poder aquisitivo do nosso cliente, né? Tanto produtores rurais como cooperativas, né, estão bem capitalizados, e uma vez bem capitalizados, eles se permitem investir, ampliar as suas instalações, fazer novos investimentos. Então, isso é um fator importante, né? O outro fator importante, acho que a questão do acesso às linhas de financiamento, né? A gente é um setor que precisa de financiamento. A gente tem o Plano Safra, lembrando quem acompanha a empresa, e linhas disponíveis, né? As linhas que são fomentadas pelo governo, e as linhas do mercado, que tem também amplo financiamento. Então, a oferta de financiamento também ajudou. E, por fim, a gente sabe da importância, né, do valor, né, da importância da armazenagem, né? A gente sempre gosta de lembrar que a soja, o milho, que são os principais produtos hoje, né, que estão movimentando a nossa carteira de armazenagem, eles estão muito valorizados, né? A questão do preço evoluiu muito. Então, a armazenagem permite o produtor, a cooperativa, ter muitos ganhos de produtividade, ganhos de escala, e cada 1%, né, cada por cento que você gera de economia no processo de armazenagem, com a melhor preservação do grão, o grão, a gente sabe que ele precisa ser mantido em certas condições de umidade e temperatura, isso aumenta muito. Então, à medida que os produtos estão muito valorizados, então a busca pela armazenagem também foi um fator, né, que fez a gente ter esse ano muito positivo, Ana. Uhum, perfeito. E falando agora em relação à área de armazenagem, que é o carro-chefe da Kepler Weber, né, a receita líquida cresceu 113% no ano passado. Queria saber, então, qual foi a estratégia utilizada pela companhia para chegar nesse resultado? O que contribuiu também para chegarem nesse patamar? Não, perfeito. Quando você se refere à companhia, acho que é bom até posicionar para o pessoal entender. Nós temos 4 segmentos de negócios mais importantes, né? Armazenagem, exportações, também armazenagem, mas mercado externo, setor de granéis e portos, são as soluções para terminais e portos, e peças e serviços, uma área mais de suporte ao cliente, peças de reposição. Como você bem disse, Hanna, a armazenagem hoje o nosso carro-chefe, foi quase 73% do faturamento da empresa veio dessa área, uma área que cresceu no ano, né, 113%, 88% no trimestre. E um pouco desses fatores que eu citei no momento anterior foram os grandes impulsionadores dessa performance. Obviamente, o nosso setor, né, ele está aquecido, né? Então, todas as empresas que atuam, nossos concorrentes, então há oportunidades para todos. Obviamente, nesse momento em que você tem uma busca aí por armazenagem, e como a gente teve esse ano muito atribulado, acho que esse ano a gente conseguiu entregar esse crescimento, mas principalmente olhando para o cliente. A gente chegou a trabalhar em alguns momentos do ano, Hanna, com mais de 250 projetos simultaneamente, né? E conseguimos fazer isso por mais que
tivemos desafios da pandemia, né, muitas pessoas afastadas, o chão de fábrica com dificuldade para produzir, atraso, né, nos fornecimentos, mas, como eu disse, né, a Kepler, por ser uma empresa, somos líderes desse setor, né, temos 40%, aí um pouco mais desse mercado. A gente, por isso, trabalha, temos escala, temos volume, temos alternativas, né, então a companhia conseguiu ter essa consistência no resultado. Então, isso fez com que a gente aumentasse, né, os pedidos e a confiança do nosso cliente. Obviamente, como eu volto a dizer, o poder aquisitivo do nosso cliente está valorizado, né? O poder, a gente gosta também de citar um outro ponto importante para analisar os termos de troca, né? Os termos de troca, né? Dentro do agro, muito é feito um cálculo, né? O que você precisa de produção, né? De sacas de determinado grão para você fazer o plantio, para você investir em fertilizante. Esse mesmo cálculo, Hannah, é feito para armazenagem, quando você vai fazer um projeto. E os termos de troca, né, para os nossos clientes, principalmente no setor de armazenagem, eles estão favoráveis. Hoje você faz um investimento, né, proporcionalmente do que se fazia 5 anos atrás, uma proporção menor, por exemplo, de sacas de soja, sacas de milho. Então, isso faz com que também o pessoal busque esse investimento. E a Kepler, mais uma vez, ela estava pronta, né, preparada para capturar essas oportunidades, né, a gente tem um processo de manufatura muito consistente, baseado no Lean Manufacturing, então a gente, por essa somatória, né, escala, equipe, processo de custos muito bem controlados, né, e capacidade de produção, a gente conseguiu entregar esse crescimento importante de mais de 100% nessa área, Hannah. Uhum. E falando agora em câmbio, né, o câmbio teve papel importante no resultado do segmento, no segmento de armazenagem e também, né, em relação a exportações. De que forma ele impactou nas operações da Kepler Weber e para a companhia, o dólar tão valorizado, né, como a gente vem acompanhando aí nas últimas semanas, acaba compensando mais? Não, muito bom. A questão cambial é uma questão que sempre nos acompanha, sempre é de interesse dos investidores, né? Bom que você traz, Hannah. A gente tem que lembrar, o câmbio ele está em dois lados da equação para a Kepler, né? Eu vou começar primeiro do lado dos custos, né? Como eu estava dizendo, aço, aços planos, né? É a principal matéria-prima, né? Quase aproximadamente 50% do nosso custo variável é ligado, né, aos aços. Os aços, obviamente, a gente adquire eles pagando em reais aqui no Brasil, mas a gente sabe que eles acompanham os preços internacionais dolarizados. E aí, quando você tem uma variação cambial, coloca, no caso, uma desvalorização do real, você coloca uma pressão na matéria-prima. Por outro lado, né, esse é o lado mais difícil da equação. Por outro lado, Hannah, os nossos clientes, os produtos, soja, milho, café, principalmente, são muito, o volume maior é para exportação. E os preços também dessas commodities também são dolarizados. Então, se por um lado a gente tem uma pressão cambial do lado da matéria-prima, por outro lado, como eu disse, né, para o nosso cliente, ele tem uma condição melhor comercial, ele consegue trabalhar, ter maior lucro, então isso reverte em novas oportunidades de negócio. Aí, para concluir um pouquinho dos dois, né, dessa balança, né, se você a nossa receita, vamos dizer, acompanha essa tendência do produtor rural. Então, nós podemos dizer que praticamente a nossa receita é 100% ligada, né, à capacidade investida do produtor. Então, se o câmbio, o real desvaloriza, favorece, né, 100% da base. E o nosso custo é 50%. Então, teoricamente, se o real desvalorizado é um pouco mais favorável para a gente. Eu gosto sempre de lembrar, né, como também CFO e tudo, que a melhor coisa para as empresas é a questão de previsibilidade, ou seja, que o dólar, Hannah, ele não tenha muita volatilidade. Sabe que sempre tem, né? Mas se a volatilidade alta atrapalha, dificulta a decisão, às vezes num câmbio muito volátil, quem ia comprar quer esperar uma estabilidade. Então a gente prefere, não importa o câmbio, né? A gente tem que ser competitivo em qualquer patamar cambial e a gente torce para que a volatilidade seja baixa. Acho que isso é o mais importante de tudo para os negócios. Uhum.
E quais são os principais mercados da Kepler Weber hoje fora do Brasil? Falando um pouquinho da atuação de vocês no mercado lá fora. E por que ter essa exposição internacional é importante para a empresa? É perfeito. Hoje as exportações elas correspondem a aproximadamente 10% da nossa receita. As questões do solo, né, que permite o Brasil ter uma produtividade muito boa, né, no agro, né, no que planta também vale a mesma coisa para os países vizinhos, né? A gente tem aí Paraguai, Uruguai, Argentina, até alguns países um pouco mais distantes, mas o agro também é forte nesses países. Então, pelas mesmas razões, a gente consegue ofertar, né, as nossas operações. Você, na apresentação inicial, falou das nossas fábricas. Nossa principal operação está no Rio Grande do Sul, e a gente vende para o Brasil inteiro. Às vezes, fornecer, né, Hanna, ali para Uruguai, Paraguai, Argentina, às vezes é mais, em termos de logística, mais fácil do que a gente fornecer para o centro-oeste do Brasil, por exemplo, né? Então, a gente consegue ser competitivo. E por conta disso, na América do Sul como um todo, é o principal mercado, né? Hoje a gente é número 1, número 2, número 3 em termos de presença de mercado nos principais países da América Latina. E é um mercado que a gente tem uma presença já há décadas, né? E estamos mantendo, né? Pelas mesmas razões que aqui no Brasil, né, os produtores também estão tendo mais lucro, investindo mais nesses países também. Obviamente o Brasil está um pouco mais em destaque, é o seu principal mercado para a gente. Fora isso, a gente tem outros locais do mundo, né, que também a gente consegue ser competitivo. Obviamente, a América do Norte, a Europa, são mercados bastante maduros, que têm uma oferta muito grande, tem players tradicionais, tem questão também de invernos severos, algumas outras tecnologias, mas o frete para distâncias muito longe, né, o aço, né, a gente não consegue ser tão competitivo. Então, a gente consegue ser mais competitivo, por exemplo, na África do Sul, alguns países do norte da Europa. Então, a gente consegue ser competitivo e a gente atende esses mercados também. Diferente um pouquinho da América Latina, que a gente tem uma oferta ampla, a gente fornece desde as soluções de armazenagem, silos, outros equipamentos que são necessários para secagem e limpeza do grão. Quando você vai muito longe, né, o silo fica menos competitivo, mas os outros equipamentos nós somos bastante competitivos. E nesses mercados a gente somos muito fortes, vendendo equipamentos de maior valor agregado. Então esse é um pouco o nosso foco, né? Olhando um pouco mais o longo prazo, sim, a companhia, nós temos, Hanna, ambição de aumentar essa participação das exportações da empresa, aumentando também a oferta de produto. Como essa questão da logística ela é muito relevante em termos de preço e custo, um caminho que nós estamos trabalhando é encontrar parceiros, né, em outros países que a gente possa complementar, ter acesso a materiais e fazer uma oferta combinada, alguns produtos produzidos no Brasil, outros adquiridos fora do Brasil, e a gente fazer uma entrega única para o cliente, né? Mas o momento também do mercado externo é muito, muito bom para a empresa também, Hanna. Queria que você falasse qual é o plano de crescimento internacional da companhia para esse ano de 2022 e qual é a meta também de vocês em relação ao faturamento com as exportações. A gente acaba, por questões aí de concorrência, né, a única empresa listada do nosso setor, é um pouco difícil a gente abrir assim publicamente uma meta. No mercado externo, o que eu posso dizer é que a gente tem uma missão de crescer ao ritmo de 2 dígitos, né, todos os anos, e um pouco disso que você falou, né, acho que ampliar a oferta de produtos, né, como eu disse, hoje nós somos muito competitivos nos equipamentos de maior valor agregado, né, posso dar exemplo, um secador de grãos, né, um equipamento bastante complexo, né, que toda planta precisa, esse tipo de equipamento. O nosso equipamento tem uma tecnologia muito boa, a gente uma das referências, né, globais nesse tipo de equipamento, abre portas para a gente. Então, o que a gente quer fazer é ampliar a participação desses produtos e completar a oferta com outras linhas de equipamento. Agora, recentemente, a gente viu, né, o dólar está variando um pouquinho, né, mais perto de 5,20, alguma questão de meses atrás, mais perto de 5,50,
mas esse patamar a gente consegue ser muito competitivo, né? No passado, né, mais distante, a Kepler chegava a momentos, né, que a gente focava um pouco mais no mercado nacional, às vezes distanciava um pouco do mercado internacional, mas isso, na nossa estratégia, isso não vai acontecer. Os mercados internacionais serão prioridade para a companhia e nós vamos manter esse ritmo, né? Ali atrás, acho que é importante pegar a tua pergunta, Hanna, para dizer aqui o seguinte: você ter acesso a outros mercados, né? Eles são muitas vezes contracíclicos, né? Às vezes podemos estar enfrentando algum tipo de recesso no mercado local e em outros mercados não. Então, é muito importante a gente conseguir elevar essa participação das exportações, né? Hoje, os 10% que a gente tem, nós não estamos contentes, nós queremos ampliar essa oferta e vamos ampliar um pouquinho por ano, vamos buscar uma participação maior. E o segmento que destoou dos outros, né, foi o de granéis sólidos, que inclui projetos de portos e também de terminais. Por que ele não seguiu os demais e a receita líquida caiu 36%, comparando com o ano de 2020? Interessante, Hannah, essa pergunta. Para o pessoal que nos acompanha, esse segmento ele é muito parecido com o segmento tradicional de armazenagem que nós temos para os produtores rurais, para as cooperativas. A diferença é que, tanto nos terminais de transbordo, né, nas hidrovias, quanto nos portos, você precisa fazer uma carga e descarga muito mais rápida, né, num fluxo muito maior. Então, a diferença é que você trabalha com um pouco silos maiores, né, de capacidade maior, e também os equipamentos que fazem esse processo em outras dimensões, com muito mais velocidade e robustez. Então, é outro tipo de oferta, né, de um valor agregado diferente. Esse é um setor que é bastante capital intensivo, né? Quando você tem um player, né, a gente tem um cliente muito tradicional nessa área, por exemplo, a Rumo, né, a Rumo Logística, você faz um investimento e você tem que olhar, né, Hanna, um horizonte muito longo, né, 10 anos ou mais, para tomada de decisão. O que a gente viu esse ano explica essa redução, né, foi o único segmento que a gente teve uma pequena redução, foi esse, muito por conta das decisões de investimentos que elas ficaram paralisadas, principalmente no primeiro semestre de 2021, quando você teve aquelas questões macroeconômicas, né, preço do aço subindo muito, dólar também, essas coisas. Então, isso faz com que os modelos, né, dos nossos clientes, eles precisam ser reavaliados, e muitas vezes eles preferem esperar um pouquinho, né, uma certa previsibilidade, uma visibilidade melhor para fazer investimento. Fato é que agora no segundo semestre, vários, né, dos clientes que fazem investimento nessas áreas, eles voltaram, né, a formalizar os seus pedidos, então nós voltamos a vender nesse setor. Obviamente são equipamentos que demoram para ser produzidos e serem montados, né, e as entregas vão se dar ao longo de 2022, mas é um setor que passou, sim, por um momento de retração, eu diria, mas agora voltou aos investimentos, né. A gente, no nosso material, no release, né, convido o pessoal que não ter oportunidade de ver a divulgação de resultados, visitá-la, a gente traz uma página com alguns exemplos, né, de projetos que nesse setor, né, são projetos de maior valor, tanto do fornecimento, né, maior valor agregado, que voltaram a sair do papel, né, vão se tornar realidades com as entregas para 2022. Perfeito. E em relação a 2022, quais são as perspectivas da Kepler Weber, considerando a previsão das safras? Esse é um bom termômetro, né? A gente trabalha com várias referências, vários indicadores para tentar nortear os negócios, né? A produtividade, as safras é um dos mais importantes, na verdade, né? Nós estamos vendo aí o Brasil passando por um momento difícil em termos, né, de quebra de safra, né, de secas, principalmente no Cone Sul, e aí não pega só ali Rio Grande do Sul, Paraná, mas pega também os países vizinhos, né? Então, uma quebra importante, mas como o Brasil é um país muito grande, um país continental, e se você olhar as outras regiões, região centro-oeste, né, até
Norte, Nordeste, que hoje a área de plantio expandiu bastante, então tem plantio em todas essas regiões. Esses setores estão com aumento até de produtividade, estão produzindo mais, né? Tem vários estados ali que estão com superávit bastante grande. Isso, né, colocado numa balança, obviamente as previsões anteriores não contavam com essa quebra, né? Mesmo agora com essa quebra, o Brasil agora deve ter ainda, mesmo assim, um recorde, né, um crescimento, né, na produção de grãos ainda maior do que foi o ano passado. Então, para os nossos negócios, como eu disse, nós vendemos, Hanna, aproximadamente, né, se for dividir o Brasil em duas regiões, nessa região do Cone Sul, que ela é mais avançada em termos de armazenagem, né, a região mais central e norte, a quantidade de armazenagem é menor, mas a gente vende meio a meio, né, mais ou menos assim, né? Apesar da área do sul ser menor, a gente vende metade da receita em cada região. Então, se a gente vê dificuldade, né, por conta da quebra de safra, a outra está bastante beneficiada, né, pela questão climática. Então, mesmo assim, a gente ainda vê boas perspectivas para esse ano, né? Como eu te disse, a gente olha as perspectivas por vários ângulos. Esse é um ângulo da quebra de safra, né, que tem os dois lados, mas a gente ainda acha que no líquido vai ser positivo. O outro fator são as condições que levam, né, que motivam os nossos clientes fazerem investimento. Se por um lado a gente tem um produtor rural, que é um cliente, uma base, né, importante, né, a maior parte das vendas vão para essa área, eles continuam capitalizados e aumentando a produtividade, né, buscando eficiência, e a armazenagem vai trazer esse suporte, essa ajuda para eles. Então, isso é um fator que a gente entende que continua sendo favorável e alimenta as perspectivas, né? E esse ano também tem uma outra, é importante citar isso, tem uma outra categoria de clientes que a gente atende, que são os clientes de maior porte, né? Eu me refiro às cooperativas, né, aos cerealistas, que da mesma forma que o Brasil vem crescendo em termos de produção de grãos, essas companhias eles precisam também adequar as suas capacidades, né? Eles vieram de alguns anos de baixo investimento e todo esse boom, essa demanda adicional, né, por plantio, por produtividade, né, o valor agregado dos grãos, também fez com que as cooperativas, os cerealistas voltassem aos investimentos. Então, isso também é um fator que para nós a gente entende que motiva bastante. Obviamente, esse ano que passou, 2021, a gente pode dizer que foi quase que um ano perfeito para a Kepler, né? 2022 pode ser outro ano perfeito? Pode ser, mas tem outras variáveis, né? Essa questão da seca, né? Sempre preocupa um pouquinho, ano passado não era tão intensa, mas a gente tem muita confiança que 2022 vai ser mais um ano de crescimento para a companhia. Uhum. E em relação ao cenário econômico, com juros e inflação, né, em alta, o fator de ser um ano eleitoral também pode impactar de alguma forma a companhia? Acho que separar a sua pergunta em duas partes, né? A questão dos juros, hoje estamos vendo aí, como você disse, inflação subindo, né? O remédio acaba sendo um remédio um pouco amargo, que são os juros, né? Acho que nenhum setor da economia, Hanna, acho que gosta, né, dos juros subindo, juros, vamos dizer, em 2 dígitos, né? O que, para o nosso negócio, né, se a gente extrapolar, uma companhia, como eu disse, quase centenária, né? Uma companhia que, se você olhar assim, 10, 20, 30, 40 anos atrás, né, nosso país, infelizmente, sempre operou com juros altos, né? E a companhia sempre conseguiu crescer com juros mais elevados, né? Acho que os últimos 3, 4 anos a gente teve uma redução, sim, dos juros, né? Até esse ano trabalhamos baixinho, em torno de 2, 3%. Isso é um impulso adicional, isso é bem-vindo. Mas acho que, de novo, como eu disse, os termos de troca, né, estão favoráveis, né? A condição do preço da commodity também está favorável, a eficiência que a armazenagem traz, acho que tudo isso acaba sendo um fator, né, para equilibrar essa questão dos juros altos. Então, a gente torce para que os juros não fiquem por muito tempo nesse patamar, né? Mas, por outro lado, a gente entende, e como eu disse, a companhia sempre trabalhou
com juros altos e crescia, né? E crescia com os juros altos. Então, a gente entende que vamos continuar crescendo mesmo com esse fator, né? A segunda parte da sua pergunta é relacionada ao ambiente político. Isso é fora, né, um pouco do nosso ambiente. O que a gente tem que fazer é continuar trabalhando forte, né, aumentando a nossa eficiência, né, torcer para que tenha um processo político saudável, né, e normal, e que isso não impacte os negócios, né. O que a gente tem que focar muito na companhia. Nós estamos esse ano, né, continuamos trabalhando para endereçar essas oportunidades que eu acabei de citar, tanto no mercado local quanto no mercado internacional. A companhia, nós investimos bastante, Hanna, em 2021, principalmente em aumento de capacidade, né? A gente investiu, o programa de CAPEX de 2021, por exemplo, foi o melhor ano desde 2015, o ano que a companhia mais investiu, né? Justamente para estar pronta para esse crescimento. E 2022 vamos continuar investindo, né? A gente falou no call de resultados hoje, né? Um programa de CAPEX ainda maior do que foi 2022, mais de 60 milhões de reais. Então a gente vai continuar trabalhando forte para aproveitar o bom momento do mercado. E por fim, independente do ambiente de eleições ou não, a gente gosta de lembrar sempre o investidor da questão que tem o nosso país nessa questão estrutural, né, questão do déficit de armazenagem, né? A gente acompanha os indicadores, mesmo com a quebra de safra, ali estamos falando de uma produção ali entre 260 e 270 milhões de toneladas, sendo que o país tem um gap de 100 milhões de toneladas de abastecimento. Então, para o Brasil continuar crescendo, sendo mais competitivo, o agro já é bastante competitivo, mas a gente tem muito para evoluir. Então, essa questão do déficit de armazenagem é muito importante. Independente do que aconteça no panorama político, Hanna, acho que temos muito para evoluir, né? O Brasil tem muito para ser desenvolvido em termos da infraestrutura, né, do agronegócio, né, e do nosso setor de armazenagem também. Uhum. E o Brasil, né, enfrenta hoje um déficit importante de armazenagem de grãos. A estrutura existente, né, a gente acompanha, não dá conta da produção, né, gerada pelo país. De que forma vocês analisam essa questão e onde é que está o gargalo, na sua opinião? Esse déficit deve ser visto como uma garantia de uma demanda constante para empresas como a Kepler Weber ao longo dos próximos anos? Essa pergunta é interessante, né? Se a gente, Hanna, se a gente volta, né, um pouco mais de uma década atrás, a produção de grãos do Brasil, ela estava muito casada com a capacidade de armazenagem, né? Acho que os governos exerciam também um investimento, né? A própria Conab, né? Você tinha muita armazenagem, e esses investimentos não foram mantidos, né? Então, quer seja pelo lado, né, institucional dos governos, não foram mantidos, e a produção cresceu muito. E quem basicamente tomou a frente desse setor foi o setor privado, né, os próprios produtores, as empresas, né? O fato é que a produção cresceu muito e não acompanharam, os investimentos não acompanharam. A gente tem um dado interessante que a gente acompanha, né? É interessante comparar alguns países de referência. Então, por exemplo, para ser muito competitivo, ele precisa armazenar na origem, né? Quanto mais você armazena na origem, mais você consegue ter o benefício, controlar em termos do momento que é melhor para você colher, no momento melhor para você fazer o transporte, o frete. Então, você consegue o momento até de vender. Então, você tem muitas variáveis que favorecem, né, quem faz a armazenagem na origem, né? Então, quando você compara o quanto tem de armazenagem na origem, na fazenda, por exemplo, o Brasil com países da América do Norte, nos Estados Unidos e Canadá, eles têm mais de 50% do que tudo é produzido lá armazenado na origem, e o Brasil é apenas 14%. Armazenagem no Brasil é feita em outros lugares, não na origem, é feito nos portos, é feito pelas cooperativas. Então, esse é um fator de competitividade que precisa avançar. De novo, tem avançado, né? Tem avançado, mas precisa acelerar. A Kepler, como líder de mercado, a gente acaba promovendo esse debate, né? Buscando
discussões, nós trabalhamos com as entidades, né, por exemplo, com a BIMAC, né, para que atraia bastante atenção e investimentos para essa área, né, mas é um trabalho lento, né, que acho que vai demorar bastante tempo para melhorar. Enfim, vamos continuar torcendo para as condições sejam favoráveis, né, para os nossos clientes, que isso motiva eles fazerem mais investimentos, né, e acompanhar ali as evoluções dos mercados. Uhum. E esse mês a companhia anunciou que vai investir 65 milhões de reais na planta industrial de Panambi, no Norte Gaúcho. Em quais áreas, né, esses investimentos serão feitos e de que forma também eles devem impactar nas operações da empresa? Perfeito. Todo ano nós trabalhamos, a gente faz uma avaliação, né, do que é necessário investir e aumentar a capacidade. Acho que um ponto importante do nosso negócio, né, nós somos uma empresa de bens de capital, mas, Hanna, nós não temos necessidade de fazer investimentos específicos, né, de grande monta para aumento de capacidade. A gente consegue fazer investimentos modulares, né, adquirindo alguns equipamentos complementares, né, eliminando alguns gargalos, e com isso nós vamos adicionando capacidade de produção modular. Então, isso é muito bom para o nosso negócio, isso ajuda, por exemplo, a ter um ROIC maior, né, porque a gente acaba não precisando aportar muito capital para buscar o crescimento. Para esse ano, né, de 2022, a companhia aprovou um programa de 65 milhões de reais, dos quais eu posso assim resumir para quem está nos acompanhando, né? 37% para aumento de capacidade, isso deve nos dar perto de 7% de aumento de volume, né? Isso para endereçar as entregas, né? A carteira de pedidos que a gente já tem. Então, isso a gente vai trabalhar, obviamente, né, com uma capacidade alta de utilização das nossas fábricas ao longo do ano. Esses investimentos eles estão distribuídos em Panambi, que é a nossa principal fábrica, mas tem em Campo Grande também uma parte, né? O grande destaque para os outros investimentos são nas áreas ambientais, nas áreas de qualidade, nas áreas de desenvolvimento de produto, né? A gente se mantém sempre competitivo, nas áreas de inovação. Fora esse aumento de capacidade desses outros, Hanna, o investimento novo que nós estamos fazendo esse ano é um novo processo de pintura, né? Se vocês, quem conhece as nossas instalações, olha para um silo e fala, mas o silo é aço, não é pintado? Não, mas tem muito componente que vai dentro do equipamento, né? Tem muito componente que precisa de pintura, e hoje o nosso processo de pintura nessa fábrica é um processo de pintura líquida. Nós vamos para uma outra tecnologia de pintura a pó, e nós vamos fazer um investimento da ordem de 28 milhões de reais, né? Está dentro dos 65 que eu disse, numa nova linha de pintura. Esse investimento, Hanna, além de aumentar a produtividade nesse processo, reduz bastante o custo, né? Tem um impacto ambiental também importante, né? Vamos reduzir bastante a questão de tratamento, né? De efluentes, de emissões, e isso também traz um benefício de qualidade do produto, né? A gente já tem na fábrica de Campo Grande um processo de pintura a pó, faltava fazer esse investimento importante. Investimento de uns 2 anos de projeto, né? Deve inaugurar em 2023. Então, somado, como eu disse, a Kepler se preparando, né, para não só continuar crescendo, aumentando capacidade, mas melhorando a qualidade do nosso produto e sempre com um olhar também de redução de custos. Uhum. E, Paulo, para 2022, o foco da companhia está no crescimento orgânico ou vocês pretendem também investir num crescimento inorgânico? A companhia planeja também fazer novas aquisições? Se você, é claro, puder falar um pouquinho para a gente sobre isso. Sim. Nós trabalhamos fundamentalmente com o crescimento orgânico, né? A gente tem um plano, de novo, ambicioso de crescimento. Como eu disse, as oportunidades de mercado estão aí, os desafios também, mas a gente, no momento, a gente deve entregar um bom crescimento orgânico. As outras oportunidades, elas hoje estão vindo de 2 lados interessantes para a gente. Um
a companhia adicionar novos equipamentos, novas soluções para os clientes, né, e soluções de maior valor agregado. A gente, na virada de 2020 para 2021, a gente fez a aquisição de uma nova linha de produtos, uma nova tecnologia, um equipamento de uma marca chamada Seletron, que é um equipamento que faz a seleção ótica de grãos, né, uma tecnologia nova, que a companhia até não tinha, né, e que os nossos clientes buscam. Então, hoje, eles conseguem encontrar. Então, é um tipo de movimento que nós não compramos a empresa, mas compramos a tecnologia e a marca. Então, foi um primeiro passo, né, quase praticamente um M&A. Né? O segundo movimento que nós estamos fazendo é no setor de digital, né, de oferta de produtos da linha digital. Hoje estamos trabalhando organicamente, estamos desenvolvendo, temos, né, o nosso produto, o Sync, né, a plataforma que ela é composta de vários equipamentos que permitem automação, né, do processo de armazenagem, permite o sensoriamento, extrair informações, jogar isso para uma nuvem e você trabalha com banco de dados. Então, essa é uma oferta, né, de serviços digitais que a companhia se estruturou e agora queremos dar passos mais rápidos, né, e trazer um novo crescimento, né, um crescimento complementar para os negócios desse setor de digital. Hanna, nessa área tem empresas que, em alguns mercados específicos, empresas de nicho, que estão já há algum tempo fazendo isso. Então, tem sim possibilidade da gente olhar alguma parceria, algum investimento inorgânico que faz com que a gente acelere a nossa jornada de digitalização. E, por fim, a gente não deixa de olhar nenhuma oportunidade, né? Se tiver alguma oportunidade complementar em outros produtos, em outros serviços, nós vamos estar olhando, né? Hoje não tenho nada concreto, até porque questões estratégicas, mas é uma disciplina que está dentro da companhia, né? A gente dedica um tempo importante para olhar novos negócios, quer sejam eles desenvolvidos, né, internamente, quer sejam eles que venha de alguma aquisição de empresa. Uhum. E as ações da companhia, Paulo, também se valorizaram mais de 8% no último ano. E os analistas projetam que o papel da Kepler Weber pode disparar 32% ao longo desse ano de 2022. Na sua visão, quais são os pontos fortes da companhia que estão alimentando esse otimismo do mercado? Como eu disse, é um pouco de tudo que a gente acha que passou por essa conversa, Hanna. Acho que quem olha para o nosso setor, né, como o agronegócio no Brasil como um todo, está muito bem estruturado, né? Não é de hoje, né? Já vem há alguns anos, mas nos últimos anos as oportunidades do agronegócio elas se intensificaram, né? A Kepler é uma empresa que quem gosta desse setor, gosta dessa tendência, é um case perfeito para ser investido, né? A gente tem essa questão do aumento da demanda, né, a busca pela armazenagem, a gente tem também essa questão do déficit estrutural, que você também já tocou aqui nas suas perguntas, a gente já teve a oportunidade de falar, um déficit muito grande, então isso também é uma tendência que né, permite que a gente continue crescendo e quem sabe, valorizando nossas ações, mas existem, Hanna, outras tendências e que quem olha para a nossa empresa também deve estar antenado, né? Que são primeiro, grandes tendências macro, né? A gente tem uma questão de segurança alimentar muito importante, né? Hoje, se a gente olhar, e não estou falando só de Brasil, Hanna, a gente está falando de grandes países, né? Que têm populações imensas, né? A gente gosta de citar bastante o caso da China, né? A China é um país que nos últimos anos, né, tem tido uma migração muito grande, né, da população que morava no campo, né, campestre, para cidades, né, essa migração muda o hábito alimentar deles, né. A gente teve também na China essa questão da febre suína, que dizimou os rebanhos suínos, né, isso fez também com que a produção, que era descentralizada nas pequenas propriedades rurais, elas praticamente se esgotassem, então elas foram, né, para uma produção de proteína animal de grande escala, fabril, né, e tudo
isso gera uma mudança, além da mudança alimentar, o pessoal vai consumir mais proteína. Aí proteína você precisa do farelo você precisa do grão, da soja, do milho, de outros, e esses grãos, eles estão sendo, eles vêm buscar no Brasil. Então, de novo, quando você olha no longo prazo, é difícil, a gente não consegue ver quando esse processo vai terminar. Então, eu citei China, mas você tem a Índia, você tem a própria países africanos, então você tem o próprio Brasil, né? Você tem uma questão da migração, né? De uma qualidade de vida melhor, que remete a uma alimentação melhor. Então, uma tendência de longo prazo. Então, assim, quem olha no curto prazo tem esses fatores, né? Tem o poder aquisitivo do produtor rural, tem a questão do déficit de armazenagem, né? Que está no curto e no longo prazo. Quem olha no longo prazo tem essas questões estruturais, né? Que o Brasil, muitos definem como o celeiro, né? Celeiro mundial. E quem está de olho nessas tendências, um veículo, né, que está muito ligado a isso é a Kepler. Então, é difícil falar, né, o quanto dar esse número, explicar essa valorização, né, que você citou, mas acho que quem investe na companhia está de olho nessas tendências, Hanna. Uhum. Perfeito, então, esse foi o Paulo Polezi, CFO da Kepler Weber, para a gente conhecer um pouco mais sobre a companhia aqui, né? Queria então agradecer a sua participação, Paulo. Espero que você volte mais vezes aqui no BMC Business. Já se sinta convidado para voltar uma próxima vez para a gente falar um pouco mais sobre os resultados agora de 2022, né? Excelente. É sempre um prazer estar com vocês. Vamos voltar, né? Daqui 2 meses a gente já divulga o primeiro trimestre. Já ficamos combinados. Estarei aqui com o maior prazer, Hanna. Maravilha. Fica combinado, então. Já vou até passar para a produção essa. Obrigada, Paulo. Tchau, tchau. Bom, e eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você também pode continuar acompanhando as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News, pelo nosso Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal, com atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até a próxima. Tchau, tchau.